Olá, pessoal! Boa noite! Tudo bem com todos vocês? Como que estão aí nesse frio? Sejam muito bem-vindos para a nossa aula de quarta-feira, nossa aula semanal. E hoje nós escolhemos um assunto bem interessante. Nós vamos falar sobre doença de Crohn, doença inflamatória intestinal. Como que a ozonioterapia, a suplementação, os exames laboratoriais podem te auxiliar para que você consiga ajudar esses pacientes que têm esse tipo de queixa, esse tipo de patologia. Então, se você conhece alguém que tem essa patologia ou algum profissional que trata pacientes assim, já compartilha essa live com ele, essa aula, convida ele para assistir, que a gente vai falar bastante coisa interessante, muita coisa para a prática clínica de vocês, ok? Eu vou dar mais um tempinho para o pessoal ir chegando, para o Instagram conseguir avisar que nós estamos online, tá bom, gente? Pessoal, na patologia propriamente dita, na doença de Crohn, eu queria falar com vocês um pouquinho. Acho que agora voltou. Vocês conseguem me ouvir? Conseguem me ver? Essa internet, ela tá meio instável hoje. Galera que tá aqui online, vocês conseguem me ouvir? Conseguem me ver? Ah, legal. Bom, vamos dar então seguimento. Antes da gente entrar então na patologia da doença de Crohn, da doença inflamatória intestinal, eu queria falar com vocês um pouquinho sobre as funções intestinais, qual que é a importância do intestino em nossas vidas, no nosso organismo, pessoal. E eu acho que vocês já ouviram falar por aí que o intestino, ele é o nosso segundo cérebro. E de fato, pessoal, ele é o nosso segundo cérebro. Ele é um órgão extremamente importante que participa de várias funções do nosso organismo. E uma dessas funções, pessoal, do intestino é a absorção. Ele é responsável pela digestão. Ele é responsável pela nossa imunidade. Aqui entra bastante a doença inflamatória, a doença de Crohn, né? Porque tá muito relacionado com a imunidade e eu vou explicar um pouquinho para vocês o porquê. Tá também interligado com a detoxificação do nosso organismo, a detoxificação das toxinas que entram através do nosso trato gastrointestinal. Então, olha quantas funções importantes que o intestino tem na nossa vida, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, pessoal. E aí, pessoal, entrando bem na parte de imunidade, que é sobre isso que nós vamos conversar hoje, 70 a 80% das nossas células de defesa estão dentro do nosso trato gastrointestinal, principalmente do nosso intestino, no sigmoide, no descendente, no ascendente. E vocês sabem por que 80% dessas células tão importantes que participam da nossa imunidade, elas estão dentro do trato gastrointestinal? Alguém consegue me falar o porquê? Ou alguém tem algum
Alguma dúvida ou algum pitaco do porquê que essas células se encontram tão concentradas dentro do nosso intestino? Vamos ver se alguém tá ligado. Pessoal, as células da nossa imunidade, principalmente macrófagos, neutrófilos, linfócitos, eles estão dentro do nosso intestino justamente porque é a partir do intestino que eu tenho passagem de antígenos. E pode ser um antígeno bacteriano, pode ser um antígeno viral, pode ser um antígeno relacionado a restos alimentares. Então, o meu organismo, ele entende que aquele antígeno é um corpo estranho. Então, por isso que essas células de defesa, elas ficam totalmente concentradas ali. 80% dessas células de defesa, elas estão concentradas dentro do intestino justamente por isso, porque eles precisam estar prontos para quando o antígeno entra em contato com o nosso intestino. Ok, pessoal? Então, de fato, olha como o intestino ele é importante para a nossa imunidade. Então, pessoal, existem alguns tipos de imunidade. A imunidade inata e a imunidade adquirida. Na minha imunidade inata, eu tenho a presença de IgAs. Os IgAs, eles reagem a qualquer antígeno. Ou seja, basta ser um corpo estranho para o meu IgA poder falar, opa, aqui tem alguma coisa estranha. Deixa eu participar aqui dessa... Como é que fala? Dessa defesa do organismo. Então, aparece IgA. Eu tenho também algumas barreiras físicas que fazem parte da imunidade inata, que é a minha pele, que é a barreira das mucosas, né? Que se tornam uma barreira. Os meus cílios, esses pelinhos que nós temos dentro do nosso nariz, eles também participam e fazem parte da minha imunidade. Então, vocês percebem que a imunidade, ela está relacionada com algo que precisa estar íntegro. Seja ele uma barreira intestinal, seja ele uma pele, seja ele esses cílios, os pelos do meu corpo, eles estão muito relacionados com essa parte de imunidade. O suor também, o muco do pulmão, o muco do intestino, tudo isso participa dessa imunidade inata. E aí nós também temos, pessoal, a minha imunidade adquirida, né? Que aí são os linfócitos T, que eles demoram um pouco mais para ser ativados, porque eles participam, então, de uma imunidade de memória. Então, exatamente aquele antígeno, ele precisa reconhecer aquele antígeno para, então, ele poder fazer uma reação e o meu corpo, então, ter a defesa. Ativar os macrófagos, ativar as células fagocitárias para então eu ter a defesa e conseguir neutralizar aquele antígeno, pessoal. E aí, pessoal, ainda falando da minha imunidade inata, eu tenho também a participação da SOD, que é a superóxido dismutase, que ela participa da minha imunidade através da minha defesa antioxidante. Só que, pessoal, para eu ter SOD, eu preciso de zinco, eu preciso de manganês, eu preciso de cobre. Outra coisa que também faz parte da imunidade é a mieloperoxidase, que são as hemusproteínas, que faz parte da minha hemoglobina, totalmente dependente de ferro. Então, pessoal,
A partir da imunidade inata, pacientes que estão desnutridos nutricionalmente de zinco, de ferro, de cobre, de manganês, eu já posso ter ideia do quanto a imunidade desses pacientes estão comprometidas, pessoal. Então, olha a importância desses micro e macronutrientes, não só por toda a relação que eles têm com as funções vitais do meu organismo, mas com a imunidade. Para uma imunidade adequada, eu preciso de macro e micronutrientes. Ok, pessoal? Deu para entender até aqui? E aí, pessoal, falando então do nosso intestino, o intestino, ele funciona como uma barreira. Então, o meu intestino, ele é feito de microvilosidades. Então, é como se fosse uma esponjinha, né? As microvilosidades, elas são assim, uma esponjinha, uma juntinha da outra. E aí, eu tenho as junções, né? Que a gente chama de tight junctions. Essas junções é feito por células e elas estão ali como uma barreira. Quando eu tenho uma agressão, seja de um vírus, seja de uma bactéria, ela vai se ligar nessas microvilosidades do meu intestino. E então a minha imunidade inata, que é aquela imunidade que não reconhece, ela só está ali porque ela precisa ser rápida. Ela aparece como forma de IgA, como forma de macrófagos. Ao aparecer ali, ela então vai reagir contra esse antígeno e a partir desse antígeno, ela vai então liberar citocinas inflamatórias. Então, ao liberar citocinas inflamatórias, ela também vai aumentar a minha permeabilidade intestinal. Então, quando eu tenho uma inflamação no meu intestino, essa microvilosidade, essas tight junctions, elas acabam se separando e permitindo, então, passagem de antígenos, restos celulares, restos de bactérias, toxinas de bactérias, de parasitas, de vírus ou até mesmo, como nós falamos aqui, de uma alergia alimentar. Então, o meu corpo não reconhece um alimento, eu não consigo digerir esse alimento e o meu corpo vê ele como um corpo estranho. Então, começa então a reagir contra aquele alimento e aí o meu paciente acaba tendo uma permeabilidade intestinal. Certo? Então, nós falamos aqui que pode ser por uma bactéria que o meu corpo está reagindo, que o meu intestino está reagindo. Pode ser, então, por um resto alimentar. Pode ser por agrotóxicos, quando eu tenho uma quantidade exacerbada de agrotóxicos. Quando eu tenho uma quantidade exacerbada de açúcar, o glúten, o leite. Tudo isso, se eu não conseguir digerir adequadamente, o meu corpo vai lá e vai ativar a minha imunidade inata. Aí ele vai falar, opa, tem alguma coisa estranha aqui que eu preciso defender, certo? E aí, então, quando ele ativa a minha imunidade inata, ele acaba liberando essas citocinas inflamatórias. Por isso que o meu paciente começa a reagir, certo, pessoal? E outra coisa também importante é o estresse crônico. Estresse crônico, pessoal, ele leva à permeabilidade intestinal. Por quê, pessoal? O estresse, ele também libera citocinas inflamatórias. E o meu intestino, ele está totalmente relacionado com o meu cérebro, a partir do nervo vago. Então, são células aferentes que vão mandar a informação para o meu cérebro de inflamação e o meu cérebro vai mandar mensagem para o meu intestino
que eu estou com um cortisol muito alto, ou que eu estou passando por um estresse muito crônico, e aí forma um círculo vicioso. E o meu paciente tem ali uma inflamação muito grande e essa permeabilidade intestinal acaba prejudicando o meu paciente. Certo, pessoal? E é exatamente assim que ocorre as doenças, principalmente as doenças autoimunes, pessoal, como é o caso da doença de Crohn. A doença de Crohn, existe uma inflamação tão grande dentro do meu intestino que o meu paciente ele não consegue se ver livre disso. Então acaba afetando principalmente as células do meu intestino com essa inflamação, acaba destruindo essas células e o organismo acaba atacando o próprio intestino. Aí o meu paciente tem uma diarreia crônica, aí o meu paciente pode ter uma constipação muito grande, aí o paciente pode ter náuseas, meu paciente não consegue comer qualquer coisa, ele pode ter sangue nas fezes. Então, tudo isso provém dessa permeabilidade intestinal não controlada. E aí, se o paciente tiver a predisposição em ter doença de Crohn ou ter, então, uma doença inflamatória intestinal, isso acaba ocorrendo de forma exacerbada. Ok, pessoal? E como é que nós, profissionais, então, da área da saúde, podemos atuar referente a essas patologias intestinais, referente à doença de Crohn, pessoal? Alguém sabe? Já tratou algum paciente com doença inflamatória intestinal ou doença de Crohn? Bom, pessoal, vou começar a falar então. Para a gente conseguir identificar e ajudar o meu paciente, a gente precisa saber qual que é a causa desse problema, a raiz desse problema. E por que eu tô falando isso, pessoal? Se o paciente ele tem uma inflamação grande no intestino, vamos pensar, ozonioterapia vai ajudar esse paciente? Vai, com certeza. Ozonioterapia vai inibir essas citocinas inflamatórias e o meu paciente vai conseguir um bom resultado quando eu reduzo a inflamação. Então, muitos sinais e sintomas vai acabar amenizando e o meu paciente vai ter melhora. Porém, pessoal, eu preciso tratar essa permeabilidade intestinal. Eu preciso atuar no microbioma desses pacientes. E como que eu faço, então, para atuar no microbioma desses pacientes, pessoal? Bom, primeiro de tudo, nós falamos, então, da ozonioterapia, né, para diminuir essa inflamação. E a ozonioterapia que, principalmente, ela precisa ser retal, tá, pessoal? Justamente por essa autoimunidade, como nós falamos que as células de defesa do meu organismo, elas estão totalmente concentradas dentro do intestino, é por isso que eu preciso atuar de forma retal, porque os resultados vão ser muito melhores quando a gente fazer ozonioterapia de forma retal, tá? Para reduzir essa inflamação. E quando meu paciente ele tem uma autoimunidade, eu gosto muito de trabalhar com o protocolo cubano, pessoal, né? Que você vai começar então com 20 a 25 microgramas, vai fazer 5 sessões de 100 ml e você vai aumentando isso gradualmente até completar as 20 sessões. Eu gosto muito de trabalhar com esse protocolo para doenças autoimunes, ok, pessoal?
Falamos então da ozonioterapia para reduzir essa inflamação. O que mais eu preciso fazer, pessoal? Para eu recuperar essa barreira intestinal, eu preciso fazer uma modulação intestinal, galera. E modulação intestinal significa eliminar esses alérgenos alimentares, que muitas vezes está relacionado com açúcar, com o glúten, com os lácteos, né? Principalmente essas 3 classes de alimentos, elas são realmente de origem muito inflamatória, realmente de uma dificuldade de digestão, então acaba de fato agredindo o intestino. Então eu preciso remover esse tipo de alimento e depois de remover esses alimentos, trabalhar então com uma suplementação, né? Como nós falamos aqui, que o organismo da gente, para eu ter uma imunidade adequada, eu preciso de algum micro e macronutrientes. Então, suplementar o meu paciente com esses micro e macronutrientes que ele vai estar com falta, né? Conforme a necessidade desse paciente. E aí a gente faz isso através de exames laboratoriais, analisando esses exames laboratoriais, vendo realmente se esse paciente tem a necessidade de eu estar suplementando, né, com zinco, com o selênio, com o cobre, com o ferro muitas vezes, né, porque nós falamos das mieloperoxidases que precisam de ferro para estarem ali. Então, depois de fazer ozonioterapia, claro, trabalhar em conjunto, eliminando esses alimentos e entrando com essa suplementação adequada. Outra coisa que também vai recuperar a barreira intestinal é o retirar parasitas, né? Vermes que muitas vezes ficam ali e que estão atacando o tempo todo o meu intestino. Então, trabalhar com uma desparasitação é interessante através de tinturas ou através de uma medicação, né, vermífuga. Seja qual for a sua escolha, não esquecer nunca, né, de tratar o fígado do meu paciente, porque esses remédios, principalmente esses vermífugos, eles agridem muito o fígado do meu paciente. Então, se já é um paciente que não tem a saúde hepática bacana, preciso lembrar, né, de estar cuidando então desse fígado para que essas toxinas não acabem acumulando cada vez mais e fiquem ali paradas dentro do meu organismo. Preciso pensar em eliminar de fato essas toxinas, ok? Deixei aqui outras coisas separadas para vocês que é interessante na hora da gente remover os vermes e recuperar essa barreira intestinal. Então, para a recuperação da barreira intestinal, eu posso trabalhar com a glutamina ou inulina, ou as duas, você pode trabalhar em conjunto, né? Elas ajudam a formar essa barreira novamente, a recuperar de fato essa barreira que agora está inflamada e acaba por se tornar permeável. Então, a glutamina e a inulina, elas ajudam nessa recuperação intestinal. Deixei separado aqui para vocês também o própolis. O própolis é um excelente antiparasitário e um excelente anti-inflamatório. Então, eu consigo também trabalhar com shots de própolis para esse paciente. Se ele tiver uma hipocloridria, eu não falei aqui para vocês, mas o pH do meu trato gastrointestinal, ele também faz parte da imunidade. Então, se eu tenho um pH intestinal, um pH estomacal muito alcalino, ele não vai conseguir atuar contra os vírus, contra as bactérias e vai então permitir que eu tenha a passagem desses micro-organismos, desses antígenos para a corrente sanguínea. Então, também é bem importante que a gente mantenha esse paciente com pH adequado estomacal, com pH adequado intestinal. Então, sempre lembrar disso, ok? Quando a gente trata, principalmente trato gastrointestinal. Então, própolis é muito bacana.
O óleo de orégano, o óleo de alho, que eu até já falei em outras lives aqui para vocês. Ele também é um excelente antiparasitário, um excelente antibiótico natural, tá? Que mais, pessoal? Probióticos e prebióticos. Quando que eu vou utilizar o prebióticos e o probióticos, né? Eles fazem parte das bactérias que são benéficas para o meu intestino, então elas vão combater esses antígenos também, vão ajudar combatendo essas bactérias que são maléficas. Porém, pessoal, se meu paciente tiver em disbiose, tratar primeiro essa disbiose, tá? Como é que eu vou tratar essa disbiose? É com o óleo do orégano, é com o óleo de alho, é com o própolis, né? Porque eu vou eliminar essas bactérias que são ruins. E aí, só depois disso, né? Eliminou essas bactérias ruins, tirei os alimentos que são de origem inflamatória para não continuar alimentando essas bactérias ruins. Aí eu posso, então, entrar com probióticos e prebióticos que vão ser realmente muito benéficos. Só, pessoal, que se o paciente tiver em disbiose, você vai dar para ele prebióticos e probióticos, só pode piorar o caso desse paciente, essa disbiose. E aí o paciente vai ter muito gases, vai ficar totalmente com o abdômen distendido. Então, muito cuidado na hora de você estar ali reinoculando esses prebióticos e probióticos, ok, pessoal? Agora, falando dos exames laboratoriais, pessoal, claro, né? Lembrar de avaliar o quadro nutricional desse paciente. Então, avalie o zinco desse paciente, avalie o selênio, a vitamina A também é muito importante para nossa imunidade, principalmente para eu ter síntese de IgA, pessoal. Então, a síntese de IgA, que faz parte da minha imunidade inata, ela precisa de retinol, ou seja, ela precisa de vitamina A. Então, avalie esses exames no seu paciente. Então, falamos de zinco, falamos de selênio, manganês é importante, a vitamina A propriamente dita, a vitamina D, que não se trata só de uma vitamina, mas de um hormônio que participa muito da regulação desses linfócitos T. A vitamina D é muito importante para diferenciar os linfócitos T, para ativar os linfócitos T. Então, não se esqueçam de estar com os níveis adequados, pessoal. E se não tivesse, meu paciente tiver ali com a necessidade, então suplementar esses pacientes que vão fazer total diferença. Lembrem-se sempre, antes de colocar, né, micro e macronutrientes para esse organismo, estejam certos que o paciente não está parasitado, ok, pessoal? Senão você vai estar alimentando ali aqueles parasitas e o organismo não vai conseguir absorver de forma adequada esses micro e macronutrientes, certo? Bom, falamos então desse painel nutricional. Outra coisa importante para eu saber se realmente esse paciente tem uma inflamação, se tem uma doença ali intestinal, são os marcadores inflamatórios. Então, pessoal, no meu hemograma eu consigo saber, né, através dos eosinófilos. Os eosinófilos vão falar, olha, o paciente está parasitado ou o paciente tem uma alergia alimentar. Então, o ideal é que esses eosinófilos fiquem abaixo de 1, tá? Fique ali até 1. Até 1 é bacana. Mais do que isso, já tem predisposição de ter parasita, tem predisposição de ter uma alergia alimentar. E os monócitos também, que são super importantes. E quando eu tenho monócitos aumentados, ou eu tenho uma inflamação bacteriana ou viral, ou eu tenho uma disbiose, pessoal. É isso mesmo. Então, se eu tiver ali acima de 9% dos meus monócitos, o meu paciente
pode ter uma desbiose, principalmente se você casar esses exames laboratoriais junto com as queixas que o seu paciente apresenta, né? Então você já consegue ali ter ideia realmente de que você precisa tratar o intestino desse paciente. E aí, os primeiros passos são dessa forma, pessoal. Ok? Eu vou responder algumas dúvidas aqui. Se vocês estiverem com dúvidas sobre esse assunto, manda aqui, tá bom, gente? Para fazer ozonioterapia vaginal, é necessário também avaliar os exames de sangue? Sim, com certeza. Ozonioterapia vaginal, ela não deixa de ser uma via sistêmica. Então, para você que vai trabalhar com essa via de aplicação, você precisa sim analisar exames de sangue, tá? E aí, pessoal, muita gente fala, a única contraindicação do ozônio é a falta da G6PD. Realmente, é a única contraindicação absoluta em que você não vai utilizar de jeito nenhum ozonioterapia para esse paciente. Mas você precisa ter certeza que esse paciente ele está com um perfil nutricional adequado? Óbvio, claro. Para participar da imunidade, para conseguir recrutar as enzimas antioxidantes, para conseguir ter uma adequada hemoglobina, né? Para tudo isso, para que tudo isso aconteça de forma adequada, eu preciso estar alimentado nutricionalmente, tá? Então, sim, você precisa sim avaliar os exames de sangue. Vai ficar gravado, gente, essa live, tá? Eu não sei quanto tempo a equipe vai deixar aqui, mas eu acredito que essa semana ainda fique no ar, tá? Ela vai lá pro YouTube também. Se vocês tiverem interesse, vocês pesquisam lá o meu canal no YouTube, que ela vai ficar gravada lá, tá bom, pessoal? E para inflamação que não é causada por doenças autoimunes, qual protocolo a senhora indica? Olha, você pode utilizar, vai depender muito da queixa do seu paciente e da patologia, tá? Mas você pode utilizar uma insuflação retal como uma forma sistêmica, você pode utilizar o soro ozonizado, você pode utilizar a autoemo maior. E aí, pessoal, eu sempre trabalho da seguinte forma. Eu começo com 20, 15 microgramas, depende muito do caso do paciente. Começo com 15 microgramas, aí eu vou aumentando gradualmente. Então, eu permaneço ali pelo menos umas 3 sessões com essa microgramagem e com a quantidade que eu vou dar para esse paciente, de volume, tá? Falando de volume. Feito as 3 sessões, aí eu aumento. Aumento 20 ml, se for uma insuflação retal. Vou aumentar, sei lá, a quantidade de sangue se for uma autoemo maior, uns 10 ml. E aí aumento também a quantidade de ozônio, tá? E eu gosto de trabalhar, pessoal, sempre com 2 sessões na semana, tá? Principalmente se for uma inflamação muito grande, você vai demorar muito para ver resultado se você ficar ali só uma vez por semana. Se o paciente puder, e você também profissional, fazer até todos os dias, tá? Que vai ser muito benéfico para ele. Então, você pode fazer até todos os dias, mas como eu falei, pessoal, vai depender muito do perfil nutricional desse paciente, tá? Se ele realmente, de fato, está preparado para receber a ozonioterapia, tá bom? Ó, aqui falei que vai ficar gravado, eu acho que até essa semana ficar gravado, mas lá no YouTube ela vai ficar disponível essa live, tá? Quais os protocolos de insuflação retal? Existem alguns protocolos, né, que é do Tratado de Madrid, que é o tratado com o qual eu trabalho, que é o protocolo cubano, né? Tenho também o protocolo de... Me fugiu o nome agora, mas é para tratar o autismo
A gente também trabalha com esse protocolo. Como que é mesmo? Não lembro agora, me fugiu da cabeça, mas é um protocolo que a gente trabalha para autismo. E, pessoal, eu sempre avalio o meu paciente como que ele tá, né? E aí eu vou trabalhando com ele conforme a necessidade do paciente. Sempre começo do menor para o maior, né? A não ser que não for uma doença autoimune, eu vou adequando o tratamento com ele conforme a necessidade. Então, começo do menor para o maior, vou aumentando gradualmente, vou suplementando o paciente, analiso os exames dele, vejo se tá tudo ok. As queixas dele, toda vez que ele vai entrar para fazer um tratamento comigo, eu pergunto: como é que você tá essa semana? Como é que você passou? O que você achou dessa última vez que a gente fez? E aí ele vai me relatar os sinais e sintomas que ele tá sentindo, né? Tem pacientes que ficam mal, muito mal depois da primeira sessão. Eu me lembro muito bem que quando eu comecei fazer ozonioterapia, eu não tinha esse conhecimento, né, de suplementar o paciente, de analisar os exames laboratoriais dele. E muitas vezes eu fazia ozonioterapia e esses pacientes ficavam mal. Por que que eles ficavam mal? Aí depois, né, você vai olhar o hemograma, putz, o paciente não tem hemoglobina. Se ele não tem hemoglobina, o paciente tá oxidado, totalmente oxidado. Então, preciso ali deixar o organismo dele em equilíbrio para depois eu entrar com a ozonioterapia. Eu falo que a ozonioterapia ela é muito além de você só fazer o ozônio. Você precisa ter esse olhar amplo de olhar o seu paciente. Então, protocolos de insuflação retal, na verdade, ele é muito personalizado. E é você, profissional, que vai personalizar, tá? Depende, o paciente tem uma patologia, sei lá, uma hepatite, uma esteatose hepática. Como é que você vai tratar esse paciente? Algumas literaturas falam que é 40 microgramas. Mas você vai iniciar com 40 microgramas? Não, pessoal, você não vai iniciar com 40 microgramas. Então você vai chegar num pico, o paciente não vai nem te responder mais a terapia. Você vai começar do pequenininho até chegar no 40. E para chegar no 40, o paciente tem que estar te relatando que ele está se sentindo melhor. Você não vai chegar no 40 o paciente passando mal, certo? Então é por isso que é importante a gente avaliar ele como um todo, tá bom? Depois das 5 sessões de ozônio retal, é necessário repetir as sessões depois de 15 dias ou 30 dias. Diana, se você estiver falando do protocolo cubano, você vai fazer 20 sessões repetidamente, todos os dias na semana, tá? Começa lá com 20, até chegar nos 40, aumentando gradualmente, mas você vai fazer todos os dias da semana. E aí você pode repetir esse protocolo depois, sim, de 1 mês, de 2 meses, vai depender muito da resposta do seu paciente, tá? Quantas sessões? Olha, sessões, umas 10 sessões, 12 sessões, tá? Dependendo do que você for tratar. Se a gente tá falando aqui de doença de Crohn, eu gosto de chegar nas 20 sessões, tá? Mas se for uma outra inflamação, de uma outra origem, você trabalha ali com 10, 12 sessões, vê como que vai ser a resposta desse paciente, e aí, se for necessário, você aplica mais sessões dele. Mas é como eu disse, gente, é muito personalizado e assim, cada indivíduo ele tem uma resposta. Não dá pra gente igualar todo mundo, né? A resposta de fulano é diferente. Eu, por exemplo, tratei uma candidíase com uma sessão. Com uma sessão, o paciente não tinha mais nada. Mas por quê? Porque a gente retirou os alimentos inflamatórios, porque a gente suplementou esse paciente, porque a gente retirou os parasitas. Então, eu fiz a limpeza do terreno biológico e em uma única sessão, esse paciente não tinha mais nada de corrimento. Então, você vê, é muito... a resposta é muito individual.
Então não tem como a gente definir, olha, para você vai usar 12 sessões, você vai usar 10. Você vai ter, essa avaliação é contínua, tá? O tempo todo é contínua. Ó, a Rita falou aqui, nocaute, é isso mesmo, Rita, muito obrigado pela informação, tá? O protocolo nocaute a gente utiliza para autismo, tá? Que também é uma forma de insuflação retal. E aí vai conforme peso, conforme... Não é nem conforme idade, é só conforme peso da criança ou do paciente, tá bom? Bom, pessoal, mais alguma dúvida com relação a doenças inflamatórias, a doença de Crohn? Bom, era isso então que eu queria passar para vocês. Apesar da ozonioterapia ser benéfica em vários sentidos, em vários mecanismos de ação, eu sempre bato nessa tecla. Retire realmente o que está causando aquela inflamação, o que está causando o problema. E o problema, pessoal, ele tem origem no intestino. Então, o intestino é muito importante. Antes de você iniciar o seu tratamento, trate esse intestino, olhe com atenção para isso, tá? Elimine os agressores, que com as suas sessões de ozonioterapia vai ser muito mais rápido os seus resultados, vai ser muito mais duradouros, pessoal. Ok? Não se esqueçam nunca disso, né? Quem ainda tá aqui pela primeira vez, já segue aqui esse perfil, todo dia tem um conteúdo para vocês, falando de suplementação, falando de exames laboratoriais, falando de ozonioterapia. Ozonioterapia é uma terapia incrível, mas a gente precisa saber a forma de utilizá-lo, qual o melhor momento de utilizar essa terapia para realmente ajudar o meu paciente, ok, pessoal? Muito obrigada por vocês estarem aqui comigo até o final. Um beijo e até a próxima quarta.